chama a nossa palestrante, a irmã Alice, né? Nossa prata da casa. Eu só conheci ele em Manaus, trabalho com ela. Mas é uma grande companheira nossa aí da. Eu não pergunto desde quando, viu? Não precisa de detalhes só. Tá bom. Eu vou ouvir ali lá no cabelo. Quem pegou a ficha? Ficha. No caso, não estava reconhecendo. Boa noite, meus irmãos. Mais uma vez, com muita felicidade estar aqui, conversando com vocês um pouquinho, como os meninos disseram aí, a Alan falou, sou prata da casa, sou tarefeira da casa, sou instrumento de Deus na casa. E como instrumento, é assim que eu me coloco hoje, para que Deus fale por mim, porque é Ele, nesse instante, quem traz a mensagem. A gente apenas serve de ferramenta, né? E para iniciar a nossa noite de hoje, eu quero contar uma historinha para vocês. É uma história real. Um tempo atrás, havia um homem muito inteligente, considerado muito sábio por onde ele andava. Mas ele era uma pessoa que ele não aceitava que as pessoas acreditassem naquilo que ele não acreditava, naquilo que ele não pregava, naquelas leis que nele haviam sido embutidas. E diante de uma novidade que havia lá na terra onde ele morava, ele começou a perseguir as pessoas que passaram a acreditar no novo, na nova mensagem, na nova palavra. Ele não aceitava que fora daquilo que ele tinha conhecimento, houvesse alguém que tivesse acrescentado naquele conhecimento o amor. E ele começou a perseguir as pessoas, cruel, torturava, matava. Qualquer pessoa que acreditasse diferente dele, era assim que ele agia. E um dia ele pediu na hierarquia, digamos assim, ao seu chefe, que lhe desse autorização para fazer aquilo que naquela época seria o maior massacre da humanidade. Ele queria perseguir crianças, mulheres, idosos, fosse quem fosse, ele ia matar, torturar, prender. No caminho, nessa viagem, que seria uma viagem cruel, que teria um destino cruel, ele se deparou com uma grande luz. Ele não esperava, mas de repente uma enorme luz se fez diante dele, tanto que ele ficou cego. E a única coisa que ele ouviu foi: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele podia ter feito inúmeras perguntas naquele momento, mas tomado por aquela luz, a única resposta dele foi: Senhor, o que queres que eu faça? Era Saulo diante de Jesus, o maior perseguidor dos cristãos, se via sendo convidado a ser discípulo de Jesus. E ele aceitou. Mas ele aceitou. Muita gente acha que Saulo virou Paulo e no outro dia já saiu pregando a palavra de Jesus. Mas não foi assim. Saulo, que já Paulo teve que ir para o deserto, estudar, se encontrar, se conhecer. Durante 3 anos, Paulo peregrinou. Foi conhecer a nova palavra, a nova mensagem, o novo instrumento, que agora era Jesus Cristo. Por que Saulo teve essa necessidade? Diante de começar a pregar, diante de colocar em prática o convite que Jesus tinha feito para ele, porque ele precisava fazer aquilo que a gente vai conhecer um pouquinho hoje, a reforma
que até então era cruel, perseguidor, ele não ia mudar no estalar de dedos, mesmo diante de Jesus. Ele teve que passar pelo conflito de entender o que estava se passando com ele. Como que alguém tão cruel era convidado pelo próprio Jesus? A gente acha que foi fácil para Paulo entender isso, mas não foi. Ele teve que estudar e se conhecer. E aí Paulo foi se encontrar com a reforma íntima, uma mudança interior, uma reconstrução de tudo que ele conhecia. Ora, tudo que Paulo conhecia foi por água abaixo, tinha desmoronado. Ele tinha que começar do zero. Não tinha como ele começar com nada. Mas ele teve que se encontrar. E aí você me pergunta, mas nisso tudo bem, reforma íntima, Paulo foi lá, buscou, depois passou a ser discípulo e foi um dos maiores de Jesus, mesmo sem ter tido convivido com ele. E eu encontrei uma resposta que eu particularmente achei maravilhosa. Porque quando alguém pergunta pra gente o que é reforma íntima, a gente pode dizer uma lista, né? Ó, você tem que fazer assim, tem que deixar de fazer assim, você agora vai viver assim, vai viver assado. Mas o espírito de K.I.B. Schutter, que usou Abel Glaser para psicografar a obra Fundamentos da Reforma Íntima, eu achei uma resposta assim que ele deu muito sublime, que me tocou muito. Ele diz que a reforma íntima é o renovar das esperanças interiores, tendo por meta o fortalecimento da fé, a solidificação do amor, a incessante busca do perdão, o cultivo dos sentimentos positivos e a finalização no aperfeiçoamento do ser. É o esforço, e atentem para essa palavra, é o esforço que o ser humano faz para melhorar-se moralmente. Sua base fundamental, a base fundamental da reforma íntima, são os ensinamentos de Jesus, que representam um roteiro luminoso rumo à conquista de um grau mais elevado na cadeia universal evolutiva. Veja a inteligência desse espírito de resumir o que é reforma íntima em palavras tão fortes para a gente. Esperança, amor, perdão. O último, talvez, o mais difícil de todos de praticar. Mas a gente precisa cultivá-los dentro da gente, para a gente conseguir entender essa resposta, para a gente conseguir entender a necessidade de colocar a reforma íntima não apenas nos livros, mas na nossa prática diária, naquilo que vai passar a nos conduzir na nossa vida. Por que eu falei do esforço? Porque tem uma coisa que a gente precisa fazer para começar, para dar o primeiro passo na reforma íntima. E é difícil. Não. Digamos que não é difícil. Vamos tirar essa palavra do nosso roteiro. É desafiador. Que a gente começa a dizer, é tão difícil perdoar, é tão difícil ter esperança nos tempos de hoje, é tão difícil. Aí a gente começa a ficar desanimado, né? Começa a ser difícil, começa a desanimar. Então vamos usar a palavra desafiador. Fazer a reforma íntima é desafiador. E por quê? Porque o primeiro passo, o mais importante de todos, é se esvaziar do egoísmo. Nisso, mas eu não sou egoísta, não. Será? Somos imperfeitos, gente. Todos nós somos imperfeitos. Todos nós ainda, infelizmente, mesmo sem querer, mesmo lutando contra, ainda alimentamos sentimentos inferiores, como o egoísmo. E não é porque a gente, será que então eu sou uma pessoa horrível, eu sou uma pessoa ruim, eu não mereço isso? Não.
É porque nós somos imperfeitos. Não tem como mudar isso agora, ainda. Tem como começar a mudar. E lá no livro dos Espíritos, na questão 913, tem uma pergunta que diz assim: qual o pior de todos os vícios? E a resposta é: já dissemos inúmeras vezes que é o egoísmo, porque é dele que emana todo o mal. Ora, se você tem resquícios de egoísmo, ainda tem aquela faíscazinha de maldade. Mesmo que você esteja se esforçando, é preciso observar nas suas atitudes. Em que momento, nas nossas atitudes, que eu me incluo nisso, em que momento eu estou sendo egoísta? Em que momento eu estou olhando só para mim? Em que momento eu estou querendo que só sejam feitas as coisas que eu quero, do jeito que eu quero, da maneira que eu quero, na hora que eu quero, no dia que eu quero? Às vezes a gente pede uma coisa a Jesus, gente, e a gente não tem paciência de esperar a resposta. Por quê? Porque a gente está envolvido no egoísmo. A gente quer que Jesus responda logo. A gente quer ser o centro das atenções de Jesus. E por que a resposta não está vindo? É preciso esperar. É preciso ir lapidando esse sentimento. E o Evangelho, segundo o Espiritismo, é mais forte ainda quando fala do egoísmo. Porque ele diz assim: o egoísmo é o alvo para o qual todos os cristãos devem dirigir suas armas, sua coragem, suas forças. Digo coragem porque é preciso mais coragem para vencer a si mesmo do que para vencer aos outros. Porque o egoísmo é isso. O egoísmo não é sobre o outro, o que o outro está fazendo, o que o outro está dizendo. É sobre mim, sobre como eu estou reagindo, como nossa irmã Zezé disse. Quando pisa no meu calo, como é que eu estou reagindo? Será que a minha reação não é simplesmente um ato de egoísmo? Porque eu não me acho merecedor de que um dia alguém pise no meu calo. É desafiador. E ninguém quer sofrer, gente. Ninguém quer sofrer. Ninguém quer ser magoado. Ninguém quer ser machucado. E um pouquinho mais na frente, o Evangelho segundo o Espiritismo que eu estou citando, está no capítulo 11, no item 11, ele diz assim: que cada um empregue, aí olha de novo a palavra, que cada um empregue todos os esforços para combater o seu próprio egoísmo. Pois ele, sendo filho do orgulho, devora as inteligências e é o causador de todas as misérias terrenas. Gente, olha como é forte essa mensagem. Um só sentimento que a gente cultiva, ele é capaz de destruir tudo de bom que a gente está plantando. Tudo de bom que a gente está construindo. Tudo de bom que a gente está pensando. Porque uma atitude egoísta, você começa a alimentar, começa a regar, e daqui a pouco ela está desmoronando tudo ao seu redor. Por isso a importância de a gente observar se a gente não está sendo egoísta em alguns momentos. E eu chamei a atenção da palavra esforço desde o começo, porque é disso que a gente precisa para conseguir ultrapassar essas barreiras. A barreira do egoísmo, a barreira do orgulho e de tantos outros sentimentos que às vezes a gente cultiva, da falta do perdão, do desamor, porque em algum momento a gente se depara com situações que infelizmente nos levam a isso. E novamente lá no Livro dos Espíritos, na questão 909, a pergunta que se faz é: o homem sempre poderia vencer as suas más tendências utilizando seus próprios esforços? Sim, é a resposta. Às vezes, com pequenos esforços. Pouca coisa. O que me falta é a vontade. Como são poucos os que se esforçam entre vocês.
E lá no livro Céu e o Inferno, num diálogo com o espírito de Padre Berger, que foi o assassino do bispo de Paris, pergunta-se a ele: de que maneira você está sendo punido? E ele responde: me deixei dominar pela inveja e pelo orgulho. Enganei-me e me arrependo. Pois o homem deve esforçar-se sempre para dominar as más paixões. E foi justamente o que eu não fiz. Olha como está concatenado aí. Nisso, como é que eu sei que eu estou sendo egoísta? E como é que eu faço para não ser egoísta? O que é que eu faço para mudar esse hábito tão ruim, tão infeliz? Esforce-me. Não vai ser um estalar de dedos que as coisas vão mudar dentro da gente. Não vai ser do dia para a noite. Eu não vou dormir cultivando sentimentos ruins e vou acordar santificada. Não, não é assim. O que a gente precisa entender é que Jesus nos convida a caminhar. Jesus não nos convida a ficar inertes. E para a gente caminhar, eu não sei se alguém aqui caminha, faz algum exercício, alguma atividade física, mas você fica parado. Tem que se esforçar, não tem? Tem dia que você acorda lá, meu Deus, eu não estou afim de ir hoje, eu não quero, ai que preguiça, mas você vai ter que se esforçar, porque você sabe que depois vai valer a pena. Você vai ter mais saúde, mais disposição, vai perder um pezinho, vai ser, o resultado final sempre vai ser positivo. Por isso, gente, a palavra esforça-te. A gente precisa entender que a nossa ligação com Jesus é um caminho de via dupla. Não é só a gente ficar sentado pedindo para Jesus vir até a gente. A gente precisa levantar, se esforçar, caminhar até Ele. Caminhar até o convite dele, como Paulo fez. Paulo levantou, saiu dali e teve uma atitude. E olha só, quem curou Paulo da cegueira foi uma pessoa chamada Ananias. Era o primeiro da lista de Paulo para ser assassinado. Ele era o alvo principal de Paulo naquela jornada de massacre que ele estava disposto a fazer. E foi Ananias que Jesus convidou para curar a cegueira de Paulo. E foi Ananias, o primeiro contato físico que Paulo teve com Jesus Cristo. E Jesus até então tinha aparecido em espírito, mas usou Ananias para falar com Paulo. Quantas pessoas Jesus tem usado para falar com a gente e a gente não ouve, e a gente não entende, e a gente não aceita? Porque a gente está envolvido no orgulho e no egoísmo e acha que sempre está certo. Importante, que aquela pessoa está dizendo para mim não tem nada a ver comigo, né? Não, não é comigo. Isso aí eu não sou assim. A gente não aceita. E não é só você, todos nós somos assim. Por isso o convite para se esforçar, porque é através do esforço que a gente começa a mudança. A gente começa a enxergar onde a gente está tropeçando. A gente começa a enxergar o que fazer para melhorar a caminhada. Meu tênis não está bom? Está duro? Essa roupa não está confortável? O horário que eu estou indo não é legal? O sol está muito forte? Assim é caminhar com Jesus. Observando o que é que não está bom e o que é que eu posso melhorar. E isso é um trabalho diário, gente. É um trabalho, todos os dias, é um exercício que a gente tem que levantar todo dia, se esforçando para fazer. Porque é desafiador. Vai ter dias que a gente vai fraquejar. Vai ter dias que a gente não vai estar bem. Vai estar sem forças. Vai estar sem fôlego. Vai estar cansado. E tudo bem. É assim que funciona. O importante é que no outro dia você apaga aquele cansaço. Você apaga aquilo que você viveu e segue em frente. Se esforça. Está parecendo difícil?
Está parecendo que não vai conseguir? Está parecendo que, não, Jesus não me quer mais, eu já errei demais, eu já cometi muitos deslizes, isso não vai mais fazer parte da minha vida, não tem como eu fazer uma reforma íntima. Sou assim, a síndrome de Gabriela, né? Nasci assim, cresci assim, vou ser assim para sempre. Lê do engano, gente. Todos nós somos capazes de mudar. Todos nós somos capazes de melhorar. E aí eu convido vocês e eu a termos calma nesse processo. Porque a reforma íntima é um processo. Ela não chega do dia para a noite, como eu disse. Ela passa por etapas. É o primeiro passo, depois o segundo passo, e aí vai. Vai ter dia que não vai conseguir dar um passo, vai ficar paradinho, mas no outro dia dá 2 passos para compensar. Por que eu digo para ter calma? Tem uma prece no Evangelho segundo o Espiritismo, que é a prece pelo espírito obsessor. Ora vejam, um espírito obsessor é um espírito que ainda está preso a sentimentos inferiores de vingança, de ódio, de raiva, de rancor. É uma pessoa que teoricamente não tem mais jeito, que está na sombra, que vive no mundo espiritual para projetar o mal. Mas olha que inteligência dessa prece pelo espírito obsessor. E a gente fala muito aqui na casa, olha, reze, vá lá para o Evangelho, leia a prece pelo espírito obsessor, pela pessoa obsidiada. E eu acho que uma inteligência porque ele diz assim: sei que a sua transformação não pode acontecer de um momento para o outro, mas Deus não pede o impossível. O que ele deseja é apenas boa vontade. Tende e nós te ajudaremos. Olha que lindo esse convite. Tem boa vontade, se esforça e nós estaremos contigo nesse caminhar. Tu não estás sozinho. Todos nós, gente, temos no plano espiritual uma equipe de luz que trabalha incansavelmente e amorosamente para nos manter nos caminhos de Jesus. A gente tem o anjo guardião, que muita gente chama de anjo da guarda, e ainda tem a equipe de espíritos protetores. E ele está dizendo aqui, tem de boa vontade, que se tu tiver boa vontade, mesmo que tu deslize, mesmo que tu um dia ou outro cometa algum equívoco, a gente não vai se apartar de ti. Porque Jesus, em pessoa, nos enviou para cuidar de ti, para te dar amor, para te dar proteção, para te dar discernimento, para te dar sabedoria. Ouve a tua intuição, que nada mais é do que nós falando contigo. Por isso que eu falo, nesse momento, tenha calma no processo de reforma íntima. Porque a pressa para mudar, às vezes é um empecilho. Porque ela vai deixar a gente ansioso. E a ansiedade é um sentimento que derruba a gente, que encalha a gente nesse caminhar. Porque a gente fica tão ansioso para saber como vai ser amanhã, que a gente nem vive o hoje. A gente esquece que tem o hoje para trabalhar, para se esforçar, para ter boa vontade, porque a gente fica pensando como é que vai ser amanhã. Será que amanhã eu vou estar uma pessoa melhor? Será que amanhã eu vou ter me modificado? Será que amanhã eu vou ter feito a reforma íntima? De novo, reforma íntima é um processo. Não à toa a gente reencarna. A reencarnação é justamente por isso. Porque não é numa encarnação que a gente consegue se transformar. Mas é preciso usar a encarnação atual para começar a mudar. Não dá também para a gente ficar chutando para depois. Ah, na próxima encarnação eu mudo isso. Ah, na próxima encarnação eu mudo aquilo. Não, gente, a gente está aqui e agora para começar. Se houver algum atraso e a gente tiver que voltar para corrigir, tudo bem. Mas a gente tem que começar. É necessário começar.
E aí, nessa divisão do vá com calma, eu coloquei assim: item 1, não seja tão severo. Item 2, conhece-te a ti mesmo. 3, aceite-se. 4, se auto-perdoe. E 5, confia e trabalha. Por que não ser tão severo? Por que não ficar se cobrando o tempo todo? Porque, gente, há um equívoco na sociedade que a gente, quando não para prestar atenção, a sociedade exige da gente santidade. Não vai ter. Nenhum de nós que está aqui encarnado, passando pelo processo de viver num plano de provas e expiações, vai ser perfeito do dia para a noite. Nenhum de nós vai conseguir virar santo. Nenhum de nós vai ser beatificado. Por quê? Joana de Ângeles, que é um espírito inteligentíssimo, mentora de Divaldo, no livro Autodescobrimento, diz assim: naturalmente, para sair da inconsciência, da introspecção para a lucidez, ou seja, sair daquele caminho de equívocos, de tropeços, para começar um caminho novo, de luz, de sabedoria, de boas práticas, ocorre um choque entre como se está e o que se é. Centelha divina ergastulada na carne, resultando em momentâneo desequilíbrio emocional, que decorre da saudade de como se vive e ansiedade pelo que se pretende e deverá alcançar. O que é que Joana diz para a gente? Vai ter conflito. Quando a gente decide começar a fazer a reforma íntima, a gente vai entrar em conflito. A gente vai ter crise. A gente vai entrar num... Sabe Jesus quando diz: eu não vim trazer paz e sim a guerra? Sim a espada? Ele estava falando do nosso íntimo, gente. Da revolução que ele ia provocar dentro de nós. Quando Jesus falou: eu não vim trazer a paz, mas a espada, muita gente achou que Jesus falava de guerras físicas, de bombas, de briga. Não, ele estava falando da guerra que cada um que ouvia a sua palavra ia ter que travar dentro de si mesmo para fazer a reforma íntima, para se transformar em alguém melhor, para se transformar em alguém que sai daquilo que se é ser humano egoísta, individualista, orgulhoso, para aquilo que se quer ser pessoa do bem, de práticas corretas, de práticas de amor, de práticas de caridade. E aí Joana consola a gente dizendo: vai ter conflito. Não pense que vai ser de paz não essa mudança. Olha, você passou, olha mesmo, Saulo passou uma vida inteira acreditando que somente aquelas leis mosaicas eram uma forma correta de se viver. Ele passou a vida inteira aprendendo que quem contrariasse aquelas leis tinha que ser perseguido, morto, preso. Uma vida inteira, uma cultura que foi inserida nele. Como que ele ia tirar isso dele num dia, numa noite, numa hora? Não tem como. É como a gente é educado. Quem é mais velho, que teve principalmente uma educação mais antiga, onde os pais eram mais rudes, não tinha muita educação, passou a vida inteira, cresceu com preconceitos, cresceu acreditando que se for assim é bom, que se for assim é mal, até descobrir que não é daquele jeito, leva muito tempo e promove dentro de nós um verdadeiro vulcão em erupção. É como se explodisse uma bomba dentro da gente. E agora, o que é que eu faço? Eu quero mudar, eu quero melhorar, eu quero fazer a reforma íntima, mas eu não estou entendendo, tá? Eu estou pensando isso, eu estou fazendo aquilo, eu não estou me compreendendo. Calma. O conflito é necessário em toda e qualquer transformação. Vocês, claro, todo mundo aqui sabe que a borboleta, para virar borboleta, ela passa por um processo. Né? Ela primeiro é lagarta,
Aí ela vai, fica ali enclausurada um tempo, presa num negocinho bem pequenininho, apertado. E um dia eu falei, gente, se a borboleta falasse, o que será que ela diria sobre o momento que ela fica no casulo? Será que dói? Será que aperta? Será que sufoca? Porque aquilo é pequenininho demais onde ela fica presa, né? Um negocinho assim, aquilo deve ser sufocante. Aí ela passa pelo conflito de enfrentar o casulo para poder ser livre, para poder ter asas, para poder voar. Assim também é com a gente. E aí, Caribá Schultz, de novo, diz lá no fundamento da reforma íntima, que o sofrimento lhe será inevitável, pois os seus conflitos internos estarão em ebulição e não bastará a aparência para concretizar verdadeiramente qualquer modificação substancial. A reforma íntima traz para si mesmo, num primeiro momento, o sofrimento, mas, num segundo momento, alento e progresso espiritual. A gente deve estar ficando chato. Meu Deus, eu vou ter que sofrer. Meu Deus, eu não quero sofrer. Ah, não vou fazer reforma íntima, não. Se eu tenho que entrar em conflito, se eu tenho que sofrer, se eu tenho que apanhar, se eu tenho que tropeçar, se eu tenho que cair, se eu tenho que me machucar, quero nada. Mas olha como o Schultz fala pra gente. No primeiro momento é sofrimento. Num segundo momento, alento e progresso espiritual. O sofrimento não vai ser para sempre, gente. O conflito não vai ser para sempre. Vai ser apenas um momento de mutação, de metamorfose, de você sair da lagarta para virar a borboleta. E pensa como vai ser lindo um dia você ter asas, você ser livre, você voar, você poder respirar o ar que Jesus te dá livremente, longe do casulo que te prendia, que te sufocava, que te apertava. Por isso o convite, não seja tão severo. Não fique o tempo todo se cobrando, se culpando, dizendo, ai meu Deus, eu estou tentando fazer a reforma íntima, mas hoje eu não fui uma pessoa que nutriu pensamentos bons, sentimentos bons. Vai ter dias que vai ser assim. E está tudo bem. Porque a gente é imperfeito. O importante é o esforço que você está fazendo, a boa vontade de não errar mais. Hoje eu errei, amanhã, o que eu posso fazer para não cometer mais esse erro, para não magoar mais o outro, para não ser uma palavra que usa as palavras que vai magoar? Calma, não seja tão severo com você. O segundo passo nesse processo do vá com calma, do cuidado para não ficar se martirizando. Conhece-te a ti mesmo. E aí a gente volta lá para a questão do egoísmo. Como que eu vou saber que eu estou sendo egoísta? Conhecendo-me a mim mesmo. Entendendo o que é que se passa aqui no meu íntimo. Aceitando que eu ainda sou imperfeito. No Livro dos Espíritos, a questão 919, a pergunta é: qual é o meio prático e mais eficaz que tem o homem para se melhorar, ou seja, para fazer a reforma íntima, nesta vida e resistir às más tendências? E a resposta é muito simples. Um sábio da antiguidade já disse: é preciso conhecer-te a ti mesmo. O que é que tem dentro de ti? O que é que está sendo cultivado dentro de ti? Porque, gente, é uma matemática muito simples. Todos nós que estamos nesse plano de provas e expiações, temos dois jardins dentro de nós. Um deles é sombra, o outro é luz. O que é que vai ser diferente? A forma e o que a gente está cultivando, regando, adubando. Eu estou cultivando mais o lado da sombra
Ou eu estou cultivando mais o lado da luz? Porque a semente que eu mais cultivar vai ser a que vai florescer. Vai ser a que vai brotar. Vai ser a que vai dar bons ou maus frutos, como disse Jesus. Se eu começo a cultivar, e isso está dentro dessa reforma íntima que nós precisamos fazer. Se eu começo a cultivar a semente da luz, daqui a pouco nasce a primeira florzinha. Daqui a pouco nasce a segunda florzinha. E daqui a pouco eu tenho um jardim inteiro à minha disposição. E aquilo que era sombra, que não foi regado, que não foi adubado, que não foi cultivado, simplesmente vai deixar de existir. Que nenhuma semente resiste a solo seco, a solo rochoso. Simplesmente morre, acaba, deixa de existir. Então, se eu tenho as duas sementes dentro de mim e eu escolho cultivar a da luz, a da sombra vai deixar de existir naturalmente. Ela vai morrer dentro de mim. Melhor, ela também vai se transformar em luz. Porque ela não vai ter mais espaço para agir. Só vai restar a ela aderir à luz, unir-se à luz e ser luz também. E novamente Joana de Ângeles diz para a gente que, lá no livro Reforma Íntima Sem Martírio, de Vanderlei de Oliveira, que foi ditado pelo espírito de Hermance do Fogo, ela diz assim, que a observação de si mesmo é o estudo atento do nosso mundo subjetivo, o conhecimento das nossas emoções, o não julgamento e a autoavaliação constante. Tendemos a avaliar o próximo e esquecer do serviço que nos compete. No entanto, relembremos que perante a imortalidade, só responderemos por nós mesmos, no que tange aos serviços de edificação dos princípios do bem na intimidade. Olha só o que a irmã se diz para a gente. Quando a gente chegar lá no plano espiritual, a gente só vai poder falar por nós mesmos, por quem a gente foi, pelo que a gente fez. A gente não vai poder dar conta, como diz assim, dar cabo da vida do outro. Porque lá não vai, só vai existir a gente. O interrogatório que a nossa consciência vai fazer no plano espiritual é sobre nós, sobre as nossas práticas. E agora sim, Joana de Ângeles fala, cada ser humano é uma incógnita a ser equacionada por ele próprio. O reino de luz é interno, sendo imperioso penetrá-lo, para que as trevas da ignorância não predominem, densas e perturbadoras. E ela diz ainda, todo o curso da evolução, que é uma tomada de consciência, tem como estrutura o autoconhecimento, que proporciona o auto-amor, passo decisivo para que essa força criadora desabroche com todas as potências que lhe são pertinentes. E agora eu vou dar um exemplo bem pessoal. Mais de um ano atrás, eu estava no trabalho, estava lá sentadinha, fazendo meu trabalho, tranquila, e levantei para ir ao banheiro. E eu senti uma dor no quadril muito grande, que me impediu de andar. Eu fui para o banheiro e não voltei. De repente, do nada, assim, a minha saúde acabou. Chamei um colega que me colocou dentro do carro e eu fui levada por Deus e pelos meus anjos guardiães, dirigindo até em casa. Cerca de 10, 12 quilômetros. Cheguei em casa. Meu filho teve que me buscar e me subir pela escada porque eu não conseguia andar. Nessa primeira vez eu passei 4 dias sem andar. Entupi de remédios, houve quem me automediquei, equívoco grande, mas eu precisava que aquela dor passasse. Porque eu não conseguia andar, eu não conseguia ir no banheiro. E meu banheiro era aqui para ali. Saiu da minha cama, o banheiro aqui, eu não conseguia ir. E era uma dor tão grande que eu não conseguia colocar o pé no chão. Resumo da obra, entupi de remédio, a dor passou. No mês seguinte, uma nova crise. Mais 3 dias sem andar.
No mês seguinte, nova crise, mais 4 dias sem andar. E começou a ter crise a cada 15 dias. E eu pensei, vou ficar de cadeira de roda. Não tenho condição. Fui para médico, fiz exame. Não tem nada, não tem nada. E como não tem nada se eu não estou andando? Tem que ter alguma coisa nessa perna que eu não estou andando. Aí a minha terapeuta, inclusive trabalha por aqui também, Luciana, me disse, Nice, você precisa compreender por que você sente tanta dor. Se no seu físico os médicos já disseram que não há nada, o que é no seu íntimo que está provocando essa dor? Que conflito, olha lá a gente voltando para os conflitos, que conflito é esse que você está vivendo interno, que te causa tanta dor a ponto de te deixar sem andar? E aí, no processo de dor, de lamúria, de reclamação, de choro, obviamente, nós que conhecemos o Espiritismo sabemos. Minha vibração baixou e choveu de irmãozinho para se aproveitar da oportunidade, né? Para piorar o que já estava ruim. Mas era culpa deles? Não, era eu que estava atraindo eles. Com a minha lamúria, com o meu choro, com a minha reclamação, com a minha raiva que eu sentia de determinadas pessoas, com a minha angústia de estar num lugar que eu não queria estar e ainda estou. Porque, como Zezé disse lá no comecinho, o calo no meu sapato é o meu mestre. É ele quem está me ensinando todos os dias. E aí começou a crise, depois veio outra amiga e disse, amiga, tu precisa fazer um tratamento espiritual. Tu saiu daqui de casa e eu olhei para ti, tem irmãozinho aí contigo te fazendo sofrer. Mas, novamente, eles estavam ali porque eu os convidei. Na minha dor, na minha raiva, na minha angústia, no meu egoísmo, no meu orgulho, eu os convidei a caminharem comigo. E foi um processo conflituoso, porque eu tinha começado, e ainda estou começando na minha reforma íntima, acho que ainda estou no segundo passo só. E eu entrei nesse conflito que a gente estava falando aqui. E eu precisei me conhecer. Eu precisei saber o que era que ele estava nutrindo dentro de mim. Para entender o porquê de tanta dor. Gente, eu sofri 1 ano com dor. Era uma crise por mês. Aí fiz o tratamento espiritual. Na terapia comecei a me conhecer. Comecei a trabalhar para tirar de dentro de mim aqueles sentimentos que eu nutria, que eram ruins. E como eu disse, ainda tropeço. Tem dia que eu ainda sinto raiva. Tem dia que eu ainda tenho vontade de sair correndo de onde eu estou. Mas eu estou lá. E se eu estou lá, tem um motivo. É o meu aprendizado. Como eu disse um dia desse, não é sobre o outro, é sobre mim. Não é sobre o outro ser corrupto, é sobre eu ser honesta. Não é sobre o outro ser mal, é sobre eu ser boa. Não é sobre o outro ser ódio, é sobre eu ser amor. É sempre sobre mim, gente. É como aqui, muita gente pode estar pensando, seria tão bom se fulano estivesse aqui ouvindo essas palavras. Não, gente, se as palavras estão sendo ditas, e se é você quem está aqui ouvindo, é você quem precisa ouvir, não é o outro. É você. Então conhece-te a ti mesmo, para você entender o que de ruim. Infelizmente, mesmo você lutando contra, você ainda cultiva dentro de você, para saber o porquê que aquilo acontece. Depois de se conhecer, é importante se aceitar. É importante entender, eu sou assim. Eu ainda sou imperfeito. Eu ainda cometo erros. Eu ainda deslizo, eu ainda escorrego. Se aceite. Porque se você não aceitar isso, você não tem como corrigir isso. Não tem, gente. Se eu não aceitar que eu ainda cultivo raiva dentro de mim, não tem como eu tirar a raiva de dentro de mim, porque eu vou estar mascarando, eu vou estar fingindo que não sinto. E aí a irmã Sidufo diz de novo, somente conhecer não basta. Somente se conhecer não basta. É necessário um intenso labor, trabalho, esforço, de autoaceitação, para não cairmos nas garras de perigosas ameaças nessa viagem de retorno a Deus. Olha que fantástico, a reforma íntima é uma viagem de retorno a Deus.
A gente está distante de Deus e quando começa a reforma íntima, reparem que eu não falo quando a gente faz a reforma íntima. Eu falo quando a gente começa a reforma íntima, porque basta começar, se esforçar e ter boa vontade, e a gente já começa a viagem de volta para Deus, de volta para os braços de Deus. E ela diz assim, cujas mais conhecidas são a culpa, a autopunição e a baixa autoestima, as quais estabelecem o clima psicológico do martírio. Ou seja, se você não aceitar que você ainda é imperfeito, e que você ainda vai tropeçar, e que você ainda vai cair, você vai se martirizar. E o martírio vai te provocar o quê? Dor, como eu senti, durante um ano, sem parar. 24 horas por dia, 7 dias por semana, sentindo dor física por causa de um problema que estava no meu íntimo, na minha alma, na minha mente, que não era físico, que era somente um martírio que eu construí dentro de mim, por não aceitar que como um ser imperfeito, eu ainda nutro sentimentos inferiores e que eu preciso me esforçar para não cultivá-los. E a irmã se continua, sem aceitação da nossa realidade presente, poderemos instaurar um regime de cobranças injustas e intermináveis conosco e posteriormente com os outros. A mudança para melhor não implica em destruir o que fomos, mas dar nova direção e maior aproveitamento a tudo que conquistamos, inclusive nossos erros. Gente, os nossos erros são eles que nos fazem melhorar. Quando a gente reconhece, quando a gente se aceita, eles são a nossa escola. Se a gente não passar por eles, não tem como saber o que é bom e o que é ruim, o que faz a gente ir para frente ou o que faz a gente estacionar. E ela conclui assim, aceitar-se, porém, é diferente de conformismo com o mal. Aceitar as imperfeições é muito diferente de aceitar os erros. Porque se você aceita o erro, você vai ficar errando, né? Aceitei, estou aqui de boa, vou continuar aqui. E não é assim. É aceitar que como ser imperfeito, a gente vai cometer erros. O que a gente não pode é se acostumar a errar e continuar errando sempre e sempre. É usar esses erros como algo que nos impulsione para não cometer novamente o mesmo equívoco. Depois que a gente se aceita, a gente precisa se perdoar, gente. Se a gente não se perdoa por ter cometido erros, se a gente não se perdoa por ter praticado algum tipo de mal, pequeno ou grande ou médio, seja como for, mal é mal sempre. Se a gente não se perdoa pelo que a gente fez de errado no passado e fica preso a esse passado, não tem como a gente andar para frente. Foi o que Paulo fez. Paulo era carrasco, era perseguidor, mas ele se perdoou e seguiu em frente. Assim como Pedro, que negou Jesus 3 vezes, mas que depois virou o apacentador das ovelhas de Jesus. Assim como Maria de Madalena, que era completamente equivocada na sua luxúria e aceitou a palavra de Jesus e seguiu em frente, porque se perdoou. Assim como Zaqueu, que era um sonegador de impostos, que roubava das pessoas mais pobres. Quando aceitou o convite de Jesus, andou para frente, não ficou preso naquilo que era culpa, naquilo que era falta de auto-perdão. Se aceite e se perdoe. Tire de dentro de você a perseguição da culpa, porque a culpa é um sentimento perseguidor que nos aprisiona e nos impede de praticar a reforma íntima. E aí, eu trago Dalai Lama um sentimento extraordinário que ele diz assim: quando somos capazes de reconhecer e perdoar os atos de ignorância cometidos no passado, nós nos fortificamos e nos colocamos à altura de resolver de maneira construtiva os problemas do presente. Ora, a gente precisa perdoar o que fez no passado para viver um presente diferente. Do contrário, a gente não vai conseguir isso. E depois, Rossandro Klinger, que eu acho que todo mundo conhece, ficou muito famoso, né, no programa da Fátima, nosso conterrâneo paraibano de Campina Grande. É um ser de um espírito altamente luz, muito inteligente. Ele diz assim, que a capacidade de perdoar a nós mesmos é a condição sem a qual a paz íntima jamais será experimentada. E ele faz um alerta, tal qual Caibar Schutzer,
que ele diz assim: não podemos confundir o auto-perdão com a aceitação do equívoco, deixando de assumir a responsabilidade pelas nossas escolhas. E é muito importante na reforma íntima, no processo, você parar de culpar os outros pelo que você está vivendo. A gente entra nessa cilada, né? Se eu estou sofrendo isso, foi fulano, foi porque fulano, quando passou na minha vida, deixou esse trauma, e é por isso que hoje eu sou assim. Ou foi, muita gente costuma dizer, né? Foi feitiço, foi uma culpa que fizeram para mim. Ou então foi inveja, foi olho grande, né? Não, é só a consequência do que a gente era mesmo. Se a gente começar a mudar o nosso íntimo, se auto-perdoar, a gente vê que as consequências que a gente está vivendo é fruto das nossas escolhas, do que a gente fez de errado. E o convite é: apaga isso, segue em frente e faz diferente. E para terminar, eu digo a vocês, nesse processo todo, depois de se aceitar, de se perdoar, é preciso confiar e trabalhar. Vejam que durante todo o tempo, desde o começo, o convite é para se esforçar, para trabalhar, para não ficar sentado esperando que Jesus venha com a varinha de condão e modifique o que a gente é. Porque Ele é tão generoso, Deus é tão generoso, que Ele colocou nas nossas mãos o poder para fazer essa transformação. E aí, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, o Hahnemann nos diz assim: segundo a ideia falsíssima de que não é possível reformar a sua própria natureza, o homem se julga dispensado de empregar esforços para se corrigir dos defeitos em que de boa vontade se compraz, ou que exigiria muita perseverança para serem extirpados. Né? O povo bota na nossa cabeça: não, tu não tem mais jeito não. Essa daí é desmantelada demais. Não tem jeito mais nada. Pau que nasce torto, morre torto. Mentira. Você tem jeito sim. Permita nunca que ninguém te diga que você não tem jeito, que você não vai mudar, que você não vai ser melhor. Porque você vai ser. É só você querer. É só você trabalhar. É só você se esforçar. Para isso é preciso arrepender-se também, né? Tem que ter aquela pontinha de arrependimento. Dizer: ei, não quero mais errar. Me arrependo, me perdoe, pedir perdão. Foi o conceito que Jesus diz: antes de vir fazer tua oferenda, vai lá no teu irmão e perdoa, e pede perdão. E começa. Porque somente arrepender-se, diz Hermance, não basta, é preciso realizar, é preciso colocar em prática. Somente estagiar no desejo de melhorar não é suficiente para o equilíbrio. É mister agir na construção do bem. A reforma efetiva de nós mesmos depende de trabalho e de obras. É preciso confiar que nós merecemos o amor de Jesus e que Ele vai nos dar esse amor, e trabalhar para nos modificarmos. Como a hora já está adiantada, eu vou passar aqui para aquela velha resposta, porque eu coloquei assim: reforma íntima. O que vem depois da reconstrução? Porque tudo que a gente vive, como eu disse, é uma construção do que a gente passou a vida inteira aprendendo. A gente foi construindo ideias, a gente foi construindo ideologias, a gente foi construindo culturas. Como é que a gente faz para reconstruir, para mudar o que a gente aprendeu? Jesus disse, está lá em Mateus 10:32, todo aquele que aceitar meus ensinamentos e me reconhecer diante dos homens, eu também o reconhecerei e o levarei para diante de meu Pai que está nos céus. Olha como Jesus é lindo, é precioso. Ele está dizendo: meu filho, não importa o que tu fez, se tu me reconheces como teu mestre e se tu segue o meu exemplo e passa a praticar aquilo que eu ensinei, todo o teu passado vai ficar para trás e agora tu vai ser uma nova pessoa, uma nova vida. E como eu abri com a história de Paulo e citei Paulo tantas vezes, no livro Paulo e Estevão, que foi psicografado por Chico Xavier e editado pelo Espírito Emmanuel, o desfecho da história de Paulo é muito bonito, porque Paulo, ele é morto, né? Depois de anos pregando a palavra de Jesus, atraindo novos adeptos, ele é assassinado. Mas olha mesmo, no final, na última página, no desfecho da história de Paulo, acontece a seguinte cena: morto já em carne,
Vivo em espírito, Paulo acorda no mundo espiritual, no plano espiritual, e se depara com o próprio Jesus Cristo e com Estevão, discípulo de Jesus, primeiro discípulo morto pela perseguição de Paulo, ainda Saulo. Foi Saulo que incentivou a morte de Estevão, mas é com ele que Paulo se encontra no plano espiritual. E acontece o seguinte: o mestre sorriu indulgente e carinhoso e falou para Paulo: sim, Paulo, sê feliz. Vem agora a meus braços, pois é da vontade do meu Pai que os verdugos e os mártires se reúnam para sempre no meu reino. E assim, unidos, ditosos, os fiéis trabalhadores do Evangelho da redenção seguiram as pegadas do Cristo em demanda das esferas da verdade e da luz. Gente, olha como é lindo o desfecho de quem consegue a reforma íntima. Paulo, no plano espiritual, se encontrou com o próprio Jesus. E o próprio Jesus disse: vem ser feliz, porque tu fez a tua reforma íntima e tu trabalhaste em meu nome, e portanto todo aquele tempo de perseguição que tu fizeste foi apagado da tua história, porque tu construíste uma nova história. E eu agora estou aqui diante de ti para te dizer que todo aquele que constrói uma nova história vai sim se encontrar com Jesus, vai sim se encontrar com a luz. A gente precisa, gente, acreditar nisso, porque isso é real. Todos nós, um dia, como diz a música, seremos anjos. É só se esforçar, se conhecer, se aceitar, se perdoar e seguir em frente, fazendo uma nova história. Que todos tenham uma noite abençoada e que cada um possa sair daqui decidido a começar a reforma íntima. Eu, particularmente, por experiência própria, digo: é um processo desafiador, mas é maravilhoso. Ele transforma as nossas vidas, transforma as nossas almas, transforma o nosso ser. Fiquem na paz de Jesus, pessoal.